Posso, Wagner? Me avisa aí. Aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigada pela presença nessa noite de quarta-feira, né? Meu nome é Maria Emília, sou pedagoga na Fundação Síndrome de Down e vou estar aqui mediando essa capacitação com vocês. Né? Primeiro, depois dos agradecimentos a todos, eu queria dizer alguns recados importantes. Eu vou pedir para vocês deixarem tanto o microfone desligado, assim como a câmera, porque assim a gente, para assegurar a, a para garantir a segurança e a privacidade, né, das nossas imagens, porque a capacitação é gravada no YouTube, daqui na semana que vem certamente já estará lá a capacitação, tá? Então, e no final, que a gente abre para perguntas, para interagir, para conversar, daí quem ciente disso, quem quiser abrir, claro, fica à vontade. Outro recado é que mais para o final, o Wagner vai estar colocando o link aqui no chat da lista de presença, então não deixem de assinar, eu vou estar lembrando também, e não esqueçam de assinar, de preencher, né, o formulário, né? Recados dados, eu vou apresentar formalmente a nossa querida Andréia. Obrigada, Andréia. Andréia Rebolo Granado. Ela possui graduação em terapia ocupacional pelo Centro Universitário Metodista, UIPA. É formada em psicomotricidade pelo Instituto Pieron de Campinas. Mestre em saúde, interdisciplinaridade e reabilitação na Faculdade de Ciências de Saúde da Unicamp. E o tema que a gente conseguiu encaixar e escolher hoje é a importância da integração sensorial no desenvolvimento da pessoa T21, tá? Andréia, obrigada de novo, e agora é com você. Aproveitem, gente. Obrigada. Tem as formações também na integração sensorial, né, que é importante colocar. Então, queria me apresentar, muito obrigada pelo convite. Maria, é uma alegria estar aqui. Eu trouxe uma proposta bem gostosa para que essa noite seja bem agradável. Tenho 26 anos de experiência, né? Sempre trabalhei com pessoas com T21, desde o início da formação. Então, quis trazer um pouco dessa minha bagagem, né? Do que eu aprendi nessa caminhada, nessa longa caminhada. Então, sempre trabalhei com olhar aí na saúde, mas também muito vinculada com a educação, né? Sempre pensando nesse sujeito como um todo também. Isso é muito importante falar. Sempre parte é o todo. Mas hoje, em especial, a gente vai olhar com uma lupinha, né, para a questão sensorial. Então, se todos me permitem, né, eu vou colocar essa lupinha só para a gente exercitar um pouquinho o raciocínio, mas não podemos esquecer de que é um sujeito completo, né, e cada um com a sua individualidade. E com todo respeito a todos eles. Então, vamos começar. O Wagner já colocou? Ainda não. Não? Pode pôr, Wagner. Eu acho que primeiro, Wagner, a nossa pirâmide. Tá. Pode colocar a pirâmide depois desse? Desce mais. Isso. Eu gostaria de começar com essa imagem, né? Explicar um pouquinho. Essa pirâmide foi desenvolvida por uma TO e uma pedagoga. Né? Ela foi publicada num livro em 96, está aqui a referência bibliográfica. E eu gosto muito dessa pirâmide, e eu uso muito essa pirâmide para explicar para os pais, principalmente, né? Para que eles entendam o que é o trabalho da terapia ocupacional, o que é a integração sensorial e quais são os nossos objetivos. Ela é o que me norteia na sessão, ela é o que me dá o norte sempre. Então, essa pirâmide, ela chama pirâmide de aprendizagem, e ela vai colocando para a gente as etapas importantes do processo do desenvolvimento do neuromotriz, para que a gente consiga chegar aonde a gente espera, né?
Então, essa pirâmide é sempre meu pano de fundo, na sessão também. Gosto muito dela, porque ela parte ali da integração sensorial, sobe até a cognição. Então, sempre que eu uma proposta clínica, eu me ela, né? Para saber aonde eu estou atuando, qual é o próximo passo, onde eu vou chegar, né? A partir dessa base, aonde eu alcanço nessa ponta da pirâmide. E é uma pirâmide muito boa, de forma multidisciplinar com ela, e, e fizemos estudos muito profundos sobre ela também, e é muito gostoso também quando outros profissionais colaboram, né? Então, por exemplo, um fono, né, que está lá na questão da linguagem, um psicopedagogo que está ali nas questões acadêmicas, né? O físio que está bem ali na motricidade. Então, a gente consegue... O psicólogo, né, que são os comportamentos e a seção das emoções. Então, eu gostaria de começar com ela, né, para que a gente visualizasse um pouquinho, né? E aí, olhando para ela, a gente vai entendendo ali que a base dela é o sistema nervoso central, né? Que é uma parte orgânica do nosso sistema, medula e cérebro, né? Que é aquela captação de tudo que a gente percebe do mundo, né? Então, o sensorial, a gente percebe o mundo pelo sistema nervoso central, pelas como que eu posso chamar? Agora me deu um branco. Ai, por favor, alguém me ajuda? Pera lá. Pelos órgãos receptores, tá bom? Então, a gente abre, né, o raciocínio entendendo isso, que é uma parte orgânica. Então, a gente sobe um pouquinho lá, né? Subindo lá, a gente tem 3 grandes sistemas, que é o sistema tátil, sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. O sistema tátil é a pele, né? Então, ele é o órgão gigante nosso sensorial. Ele é a nossa pele toda, de todo o corpo. Então, ele é o maior órgão sensorial que a gente tem no corpo. E ele vai nos dar toda a percepção do mundo e do outro. Então, o tato, ele é gigante, ele é acionado logo no nascimento, né? Principalmente as crianças que conseguem nascer de parto normal, elas recebem esse boom sensorial ali, tátil, já no primeiro momento da vida, e a partir disso, a gente experimenta tato o tempo todo, a vida toda, né? Então, perceber o mundo pelo sistema tátil é interessante de pensar e interessante de entender o tamanho dele, para que a gente consiga colaborar com as crianças, né, que têm, de uma certa forma, uma desordem. Então, a partir dele, a gente percebe o toque, a pressão, a temperatura, a dor, a vibração, a gente percebe o outro e se percebe, né? Então, toda vez que eu abraço alguém, ou eu toco alguém, ou alguém me toca, eu me percebo também, como sujeito, né? Como ser humano. Então, ele é o grande órgão que nos mostra quem somos, no sentido de atuação no mundo, e amplamente explorado por tudo, por todos os sentidos, né? Então, sistema tátil é esse. O sistema vestibular já, né, dentro do cérebro, ele fica ali, né, entre o ouvido e o córtex cerebral, e ele nos mostra e nos dá senso de equilíbrio e orientação espacial. Então, a partir dele, eu consigo me movimentar no mundo, né? Então, eu consigo perceber como está a posição da minha cabeça, como está meu corpo, e eu consigo manter minha postura, eu consigo ter equilíbrio, né, de carregar um objeto e caminhar, eu consigo ter coordenação motora para, por exemplo, dirigir, né, movimentar a cabeça, controlando as mãos. Então, é um sistema, e tem tudo a ver também com os processos de audição, né? O sistema vestibular está muito ligado, ele inicia no ouvido, né? No ouvido interno, e aí ele chega no córtex, e o cérebro percebe o estímulo, regula e dá uma resposta adaptada, né? Então, o vestibular tem uma função gigante na nossa vida. O proprioceptivo, ele mora nos nossos músculos e tendões, que também é muito interessante, né? Porque o nosso corpo é repleto de músculos. Nós somos ossos e músculos, né? Toda parte do nosso corpo
tem músculos que a gente controla e os que a gente não controla. Então, o proprioceptivo, ele vai transmitir através das minhas articulações, dos meus músculos, do meu movimento, ele vai mandar essas informações para o córtex, e aí eu vou ter uma consciência corporal, eu vou ter uma consciência do meu movimento, da minha força. Ele é importantíssimo, né? Porque a praxis humana, a ação humana, né? Não importa o tamanho dela, você vai sempre movimentar esse corpo e você vai medir isso, né? Medir a força que você vai usar, a destreza, o controle. Você tem que usar visomotor, né? Então você tem que aceitar uma tarefa. Então, por exemplo, né? Qualquer atividade humana, tomar banho, né? Que requer muito planejamento. Se você tem uma desordem aí, nos músculos, nos tendões, uma frouxidão, você não vai conseguir ter essa leitura do seu corpo, né? Não vai conseguir planejar as etapas de um processo, de uma ação, seja ela qual for. Ou, por exemplo, tirar a mochila, o caderninho da mochila, organizar na mesa, pegar o lápis e escrever, que é uma ação motora. Isso requer muita propriocepção também, né? E o somatosensorial, que é uma coisa mais profunda, que vem do tato e da propriocepção, né? Que mostra para a gente calor e frio, posição do corpo no espaço também. Então, ele também é chamado de somatosensorial, o encontro entre o sistema tátil e o proprioceptivo. E o somatosensorial, ele é um pouquinho mais profundo, e ele nos dá essa sensação e essa percepção de coisas mais internas. Por exemplo, vontade de ir ao banheiro, fome, algum desconforto estomacal, uma dorzinha de garganta. Ele é que nos dá essa percepção, né? Então, ele é muito importante quando a gente olha as questões alimentares, por exemplo, ou as questões de desfraude também. Ele é muito importante no desfraude, essa percepção. Estou com vontade de ir ao banheiro, né? Sentir o pezinho ali na minha bexiga e preciso ir ao banheiro. Então, a segunda etapa da nossa pirâmide, ela diz respeito a esses sistemas. Então, olha que legal. É a base, né? Então, aqui, o que conta pra gente? Que a integração sensorial é a base, porque eu estou falando aqui da integração, né? São órgãos que estão integrados e que fazem uma leitura e dão uma resposta ao meio. Com eles estão os sentidos básicos, que é o olfato, visão, audição e paladar. Esses sentidos, eu estou lá na 3 agora, Wagner. Esses sentidos básicos, né, eles vêm sendo estudados na humanidade desde Aristóteles, né? Ele foi o primeiro a trazer o olhar para o sentido. Nasce na busca filosófica de entender os prazeres e os desejos, né? Olhar para o ser humano, entender a história do ser humano, entender as intenções, né, no mundo, vem de um olhar bem de quem é o homem e o meio, né? Muito profundo, muito filosófico. Então, ele nasce, Platão também dedicou tempo ao estudo aos sentidos, mas esses básicos que a gente ensina e é curricular na escola, vem lá de Aristóteles. E aí também, lá em 1930, né, vem um filósofo muito importante na história também, que é o Rudolf Steiner, que traz para a gente a ideia de que temos 12 sentidos, amplia isso, né, e traz sentidos importantes como, que hoje é muito parecido com esse que eu acabei de falar, que é o sentido vital, que ele diz que é essa sensação interna de bem-estar, né, ou não. Então, Steiner traz um olhar aí para esses básicos e aumenta, amplia isso e distribui isso ao longo da vida, que também é muito interessante de estudar. Até falei para a Maria que se ela me desse a oportunidade da gente aprofundar, eu gostaria. E a partir dessas teorias filosóficas surge uma pedagogia onde o currículo é baseado nos sentidos, né? A importância de olhar o desenvolvimento sensorial ao longo da vida e o que isso reverbera na fase adulta, né? Então, Steiner traz isso para a gente de uma forma muito bonita. Mas o que a gente vem vendo hoje com a neurociência, né? Com tanto
o mundo tá bem científico, né? Muita publicação, muita pesquisa. E hoje a gente sabe que tem pesquisadores, cientistas que dizem que são 12, que são 30 órgãos dos sentidos, mas especialmente a Jacques Heingley, né? Ela publicou agora os 12 sentidos, muito parecidos com o que Steiner trouxe em 1930. Então, isso é muito, muito profundo, muito amplo, e eu acredito que quanto mais a ciência caminhar, mais a gente vai descobrir sobre o que são os sentidos, né, para nós. E os sentidos, para nós, nos remete a quem somos e como vamos funcionar no mundo. Então, ele é, assim, entendo a importância da gente estar sempre olhando para isso e sempre cuidando, né, colaborando com as pessoas que precisam de um apoio ou que precisam de uma reabilitação ou que tem alguma questão, né, que precisa ser vista. Então, aqui nesse quadro, a gente entende aí um pouco o equilíbrio, onde está no cérebro, né, onde estão as áreas específicas neurológicas aí no cérebro, que cada sentido atua, né? Então, os proprioceptores levam as informações, chega no nosso cérebro, esse cérebro elabora, né? E depois nos dá uma resposta. Então, quando a gente olha para a integração sensorial, a gente está olhando para esse movimento humano. Então, eu percebo algo no meu tato ou no meu paladar, né? E isso vai lá para a minha areazinha verde ali. Existe uma interpretação do que eu estou sentindo, e isso depois eu devolvo para o mundo. Então, gostei disso ou não gostei disso, né? Isso me agrada, isso não me agrada. Eu percebo isso, né? Percebo isso que tocou em mim. Ou percebo isso que os meus olhos viram, né? Então, existe muita, muita pesquisa nessa área. A neurociência cresceu muito, né? Ela vem explicando, inclusive, questões de saúde mental, que eu acho que é muito interessante também entender as coisas a partir da pesquisa científica neurológica. Então, ampliou, né? A gente ampliou. Aí, olhando lá, então, de novo para o nosso triângulo, a gente vai olhar um pouquinho ali, olfato, visão, audição, paladar, mas já sabemos aí que a gente poderia colocar outras coisas aqui também, né? Então, o que acontece olhando para esse triângulo, né? Então, quando eu recebo uma criança, né, que uma pessoa com T21, né, que a gente entende que a grande questão do T21 são as bases motoras, né, é o tônus. O T21, a gente sabe que tem uma frouxidão, né, nos ligamentos, tem um tônus frágil. É claro, cada um aí com a sua medida, né? Tem crianças que têm um tônus melhor membro superior, pior inferior, tem crianças que têm invertido, tem crianças que têm esquerdo, direito, é muito interessante ver isso, depende muito de como ela foi descobrindo o mundo na primeira infância, como ela foi explorando motoramente esse mundo, esse tônus também vai se aprimorando ou não, né? Então, por exemplo, é só um exemplo, né? Eu atendo muitos bebês e os Downs têm mania de engatinhar de ladinho, né? Eles vão empurrando para frente o corpinho, eles não fazem engatinhar, é muito raro você ver fazer um engatinhar de 4, né? Base de 4 mesmo. Então, é muito comum na clínica, crianças de 1 aninho, quando começa a caminhar, ter uma perninha mais forte que a outra, ter uma tendência a usar um lado mais que o outro. Então, vai subir uma escada, usa só um pezinho, porque a função traz a qualidade do tônus também. Mas mesmo aqueles que têm um desenvolvimento, fazem esporte, dedicam tempo à clínica, fazem físio, fazem TO, fazem natação. Mesmo assim, esse tônus, ele é um tônus que apresenta uma fragilidade, né? De força, de sustentação. Então, o trabalho da IS direcionado para o T21 é olhando muito essa questão. Por quê? Ali, sistema proprioceptivo, né? Então, tudo bem, meu sistema nervoso central também tem questões do T21, né, aqui nessa questão, mas quando a gente olha ali para o sistema proprioceptivo, né, a gente logo entende que, nossa, precisa muito de um trabalho de base. E
E esse trabalho de base é fundamental para o que vem depois, que eu já vou falar um pouquinho também. Paralelo a isso, a gente tem um sistema tátil, que também, no T21, a gente sabe que questões de percepção de dor, percepção de dor, né? Essa questão tátil também fica muito prejudicada com a frouxidão muscular, né? Então, a forma como eu exploro o mundo também vai trazendo, né, alterações táteis. Por exemplo, né, a questão da linguinha, né, que também é uma questão tátil, né? Toda a vivência acaba sofrendo um impacto, porque o tônus não está colaborando, então a função não fica exatamente como precisava, e às vezes a exploração tátil do sistema tátil também fica prejudicada, né? E aí também o sistema vestibular, por quê? Porque também tem essa questão dos lados, esquerda, direita, que também é uma questão que vem muito da propriocepção. Então, se eu não tenho, que eu acabei de falar, né? Por exemplo, eu tenho um tônus frágil, aí eu desenvolvo uma postura e vou para uma função que valoriza uma musculatura lateral. E aí, ou eu tenho preferência por um lado todo, tanto ocular, como de movimento de cabeça, como de membro. E isso também vai trazendo essa questão do vestibular, que é essa posição da cabeça, essa movimentação do corpo, né? De onde está a minha cabeça. Então, quando eu olho para esse quadro, e aí a gente pode subir um pouquinho, olfato, visão, audição e paladar. Se a gente olha para a questão da frouxidão também, a gente sabe que a nível olfativo tem alteração, o narizinho é menor, né? As vias aéreas são menores. Então, é muito comum eles terem processos respiratórios, precisa estar sempre cuidando desse nariz, né? Então, isso também altera a percepção olfativa, né? A visão é músculo, né? Então, é muito comum você também ver estrabismo por frouxidão muscular. Então, a criança, você precisa de trabalho ocular, vestíbulo ocular, para que exista um fortalecimento dos músculos oculares. A audição, né? Toda com frouxidão também, com a questão também das doencinhas respiratórias, a gente tem algumas perdas auditivas que também tem um impacto, e a frouxidão de tônus também altera, a orelha também é um pouco menor, né? Existe aí uma questão de ter muito cuidado com isso, porque ela é menor do que a gente vê no corpo humano, então isso também traz aí uma questão de acuidade. E o paladar, a língua, né, que ela é um pouquinho maior, enfim. Então, aí a mastigação altera, essa exploração do alimento na boca altera. E a gente vê questões, assim, de dificuldade alimentar e, às vezes, também de seletividade alimentar, porque precisa de um trabalho nessa língua. Além de tudo, a saliva tem um pH alterado, que também altera o sabor, né, dos alimentos. E aí a gente tem que... Então, tô falando muito rápido, Maria? Tô? Tô muito... Eu acho que não, acho que não, né, pessoal? Tá tudo bem. Quando a gente olha para esses aspectos e olha a criança ou a pessoa com T21, a gente entende a importância do trabalho de integração sensorial. Por quê? Vamos lá. Subindo um pouquinho agora a pirâmide, né? O que a gente encontra lá? Segurança postural, consciência dos lados do corpo, planejamento motor. Então, se eu tenho uma desordem sensorial, ou se eu tenho um desajuste de tônus, ou, enfim, tudo isso que eu já falei, não quero ser repetitiva também, vocês me desculpem, mas se eu tenho uma desordem sensorial, com certeza eu vou ter uma dificuldade de planejamento motor e de consciência dos dois lados do corpo e de segurança postural. Então, o que isso significa? Que qualquer função que me seja dada, qualquer uma, em qualquer idade, porque a gente respeita as tarefas com o desenvolvimento de cada idade, né? Então, a gente nunca vai dar uma tarefa que não seja possível, esperada para a idade. Mas seja ela qual for, desde a estimulação precoce até a fase adolescente, adulto, se eu dou uma tarefa de praxis humana, seja ela qual for, essa pessoa, se ela tem uma desordem, ela não vai conseguir ter o desempenho que eu espero, ou que
a sociedade espera, ou que a professora espera, ou que os pais esperam, né? Então, impacta de uma forma muito grande. Se a gente para pensar que, por exemplo, você acordar, tomar café e trabalhar, nós como adultos, a gente está sempre planejando, né? A gente está sempre planejando. E por mais que o nosso cérebro já esteja muito habituado, ele está sempre funcionando a partir de uma intenção, né? Então, vou tomar um banho, meu corpo se movimenta para aquela intenção. E automaticamente eu planejo, porque já planejei muito e aprendi um caminho, né? Então, se a gente olha para isso e olha para essa questão de base, a gente vê o quanto é importante um trabalho de integração sensorial, não só na estimulação precoce, ao longo do desenvolvimento como um todo. Por quê? Isso vai impactar nos meus processos, e aí a gente pode subir mais um pouquinho, esquema corporal, maturação de reflexo, muito importante, quero falar sobre isso. E discriminação sensorial, olha lá, aí entra a habilidade de discriminação. Então, esquema corporal é eu conhecer meu próprio corpo, né? Cabeça, barriga, braços, pernas. Então, se eu tenho uma questão que não me dá essa consciência corporal, isso vai ficar confuso para mim, isso vai ficar difícil de eu entender. E a clínica me trouxe uma coisa que até, Maria, foi no Extra Lesson que eu aprendi. Você deve conhecer essa formação. Elas trazem esse olhar para o reflexo. E eu aprendi lá. E aí comecei a aplicar isso na clínica a partir da IS também. E é incrível como tem reflexo retido, imaturo. E o que acontece com um adolescente ou uma criança que tem reflexo retido? Ele não consegue ficar sentado na carteira, ele não consegue controlar xixi, ele tem resposta, altera a atenção, ele exige muito de uma área, por exemplo, se eu tenho um reflexo retido e ele está atuando, eu acabo tendo uma descarga de energia para controlar meu corpo em algumas tarefas, que prejudica ainda mais meu desempenho. E aí tem um trabalho, que se quiserem eu posso compartilhar depois, que é um trabalho de chão, onde a gente visita os movimentos primários ali dos reflexos com as crianças, chama movimentos ligados a animais, é bem gostoso, tem a águia, tem o tatu-bolão, e aí a gente pode ir experimentando isso no chão com eles, e isso vai trazendo um pouco de maturidade para os reflexos. Então, os reflexos é uma coisa que a clínica me trouxe e como trabalhar isso, né? Eu faço diariamente, toda sessão, eu visito os reflexos retidos. E isso tem trazido um retorno. Por exemplo, eu atendo um quase adolescente com síndrome de Down, né? T21, e TEA, ele tem TEA também. E fez todo o trabalho de base e tinha escape de xixi, muito escape de xixi. E, assim, em 3 sessões que ele visitou os reflexos retidos, ele conseguiu o controle interessante, né? Que é o do Moro, é o reflexo de Moro, que acaba não trazendo o controle aí esperado pro xixi, pro controle esfincteriano, vou usar assim. Então, maturação de reflexo é muito interessante. Agora, existem o trabalho de neuromodulação, né? Que são aqueles equipamentos que têm olhado para isso, que parte do trabalho dos reflexos, e é bem interessante. É super interessante olhar para isso. Então, está aqui na nossa pirâmide também, e está aqui no sensório motor, né? Então, eu ainda estou falando aí do trabalho sensorial. E a discriminação sensorial. Então, se eu não discrimino, né? Se eu não percebo, como que a gente sabe se a criança discrimina ou não? Quando, por exemplo, você está falando com ela, faz um barulho, ela desvia, né? Ou você toca em alguma parte do corpo e ela não percebe, ou ela vem ao seu encontro de uma forma muito forte, né? Aqueles abraços que derrubam a gente. Então, ela está com uma dificuldade de discriminação sensorial, e é um alerta para a gente. E aí a gente sobe mais um pouco, né? E entra lá na percepção motora, que é uma parte bem mais ligada à questão motora. Mas aí a gente encontra lá, ó, o viso espacial, né?
as habilidades de concentração, que são todas aquelas, a base motora que vai dando essa questão de base neurológica para o aprendizado, né? Então, a gente vai subindo o ocular, o motor ocular, importantíssimo, né, gente? Então, ó, vou pegar o ocular, que eu gosto bastante desse ponto. Se eu tenho uma criança que tem um sistema proprioceptivo, tônus enfraquecido, ele tem uma postura que não está respondendo, né? Não é uma postura esperada para a tarefa, e aí eu vou para um treino de grafia. Aí eu sento ele bonitinho na cadeira, dou o lápis, posiciono o ombro, posiciono o cotovelo. Só que ele não está pronto para essa tarefa. Eu posso treinar ele diariamente, como é a escola. Mas se ele não tem um trabalho de base, vai ser muito difícil para ele. E aí o que acontece? Comportamentos, né? Vem as questões de comportamento, as birras, joga os objetos, não quer fazer, e a gente não entende. Mas por quê, né? Porque eu preciso da base para que meu olho acompanhe o movimento da minha mão. Eu preciso da base, eu preciso do reflexo para que eu consiga fazer o movimento vestibular da cabeça para a cópia e não parar de escrever, né? Então, e eu preciso ter força nesse ombro, preciso ter força nessa escápula, preciso estar com a parte, o membro superior fortalecido para ter uma grafia interessante e com destreza. Então, eu olho muito os treinos, né? Porque a AVD é uma área da TO, né? E eu entendo que é importante o treino, né? Todos eles são. Mas quando a gente fala da pessoa com T21, a gente tem que estar sempre visitando a base. Então, a criança visita a base, toda a sessão, vai para a base, começa lá na integração, traz uma tarefa motora, aumenta o alerta desse corpo, porque a gente aumenta tônus pelo alerta, né? Então, atividades de propriocepção, de impacto. Então, eu falo muito para as mães, antes da tarefa em casa, faz uma brincadeira, uma corridinha, um pula-pula, ou o treino. Eu tenho um amigo que é o Alexandre Sampaio, ele é fono, né? Então, eu falo, a criança está escorregando da cadeirinha, não está mais prestando atenção no treino de fala, levanta, faz ela dar 10 pulinhos, dá uma brincadeira, joga uma bola, senta de novo, aumenta o alerta, porque o tônus precisa estar sempre em alerta. Então, se ali começou a frouxidão da postura, não adianta o treino, né? O treino vai ficar prejudicado. Então, isso gera um impacto gigante nas AVDs e gera um impacto gigante na capacidade de independência, de autonomia dessa criança, né? E aí, então, é um trabalho muito, muito bonito olhar para isso, porque você tem que ir caminhando, né, na pirâmide e conforme a idade, claro, chegou o desfraude, vamos para o desfraude. Ok, treino de desfraude. Qual é a primeira coisa que a gente faz no treino de desfraude? A gente muda eixo, né? Horizontal e vertical. Mudou o eixo. Mudou o eixo, mexendo no vestibular. Aí eu vou ter que ter uma super consciência corporal para chegar onde eu preciso, né? E eu vou ter que ter controle motor para trazer, né? Olhar e decidir, né? Então, toda tarefa que você faz, ela requer toda a base da pirâmide. E até chegar lá nas questões acadêmicas, que é realmente a leitura escrita, que é realmente a linguagem social, né? A leitura escrita e a construção de texto, a construção de uma história, uma linguagem esperada também para uma idade escolar, né? Então, o que é interessante, né? O olhar da TO, numa equipe multidisciplinar. Está sempre ali caminhando junto com a psicopedagoga, com a físio, com o fono, com a família, para que a família entenda também, porque, por exemplo, as mães, né, chegam e falam para a gente, olha, eu quero que ele escreva. É muito comum esse pedido chegar para a TO. Eu quero que ele escreva. E aí você faz a avaliação e você entende que existe um caminho, né? Que a escrita nasce lá no ombro, nasce lá na escápula. E eu tenho que ter esse pescoço, eu tenho que ter esse visomotor. E aí eu preciso ganhar ombro, eu preciso ir para o trapézio, eu preciso ir para posições de decúbito, eu preciso fortalecer, né? Então,
clinicamente, eu sempre trabalho força. As minhas tarefas são de força. Então, eu uso muito argola, trapézio, uso os balanços também, uso balanço em decúbito, exijo bastante desse pescoço, desse ombro, uso objetos pesados, para que a força venha mesmo, né? Para que consiga a destreza e que sustente mesmo uma grafia. É possível? É possível, sim. É possível. E é interessante também entender que, olhando para o treino da grafia, é comum crianças com desordem sensorial apresentar uma grafia alterada. E às vezes a pega tá boa, você trabalhou pega, o tripé tá bonitinho, ele tá fazendo a pinça, você trabalhou a força dos dedos, ele tá com uma preensão boa, ele tá com força no ombro, tá tudo bonitinho. Só que ele tem um desajuste sensorial, e isso expressa automaticamente na letra. E aí mistura letra, mistura tamanho de letra, força. Então, é muito comum a gente falar, ele escreve fraquinho. E aí você dá um trabalho de tirolesa e a criança fica pendurada, sustentando o corpo, né? Até chegar nas bolinhas. E aí você olha, nossa, e aí você faz os testes de força e você vê que a criança tem força. Mas a desordem sensorial da base não permite que essa grafia melhore. Então, o grande objetivo da TO, né, não importa, né, com qualquer pessoa, né, que a TO vá trabalhar, é a independência, né, o desenvolvimento motor, independência nas AVDs, autonomia. A gente quer que esse sujeito chegue na fase que for que ele esteja, que ele dê conta do que é preciso, para que ele fique incluído, para que ele tenha uma vida social, para que ele viva o que é preciso, desde as questões escolares, em casa também, para que ele seja funcional, né? Como todos nós somos. E olhando para a integração sensorial e para o T21, esse caminho é o único caminho que eu consegui resultado. E tem mães aqui, né, hoje, e elas acompanham muito isso, assim. Foi um caminho que eu fui trilhando, né, e fui entendendo, e fui estudando, e fui buscando. E hoje, então, o que eu entendo? A base, manutenção, precisamos sempre olhar para a base. Então, por exemplo, tô numa oficina de trabalho com um adulto, e a minha adolescente tá com um humor muito ruim, tá, alterou muito o humor. Que comportamento alterou? E aí você chama a família e a família conta, olha, ela tá diferente, ela anda reclamando, não quer tomar banho, ela não quer comer. E aí eu também queria olhar um pouco para isso, porque a gente olha muito para comportamento, para educação do comportamento, né? Para comportamento adaptado. Mas a grande linha norteadora é o sensorial, para você saber se é uma resposta não adaptada, esse comportamento é uma resposta não adaptada, ou se é alguma coisa mesmo de um comportamento de psique, né? De um comportamento aí que se instalou por outras questões. Então, sempre quando chega uma queixa de comportamento, que também está na minha pirâmide, lá no alto, eu sempre falo, nossa, que interessante, olha, não está comendo, não quer tomar banho, que é isso, né? Porque o sistema sensorial, ele oscila, né? Nós adultos sabemos disso, por exemplo. É mais difícil prestar atenção essa hora, né? A gente já está cansado. É muito difícil almoçar no shopping, por exemplo, com barulho. Tem gente que não suporta. Eu, por exemplo, não consigo almoçar porque eu tenho sensibilidade auditiva. Já estou até com um zumbido que vem de questões sensoriais. Então, conforme a criança também está cansada, está com sono, ou está com questões emocionais na escola, está triste, isso altera a nossa percepção. Altera a percepção através dos sentidos, né? Então, é interessante olhar isso também. O quanto as queixas, às vezes, a gente precisa respirar um pouquinho e falar, olha só, né? Por que será que essa adolescente não quer tomar banho? Vamos investigar, vamos entrar com uma proposta, como que tá, né? Vamos olhar o tato. Como que ela tá no social, né?
porque o tato traz esse olhar no social. Quando eu não estou bem no meu sistema tátil, eu tenho mais dificuldade de me encontrar com o outro, né? Eu tenho mais dificuldade de perceber o outro e de responder ao outro. Eu não consigo, né? Se eu não consigo ler ele através do meu tato, eu não vou conseguir entender o que ele espera de mim, por exemplo, o outro. Então, tem um impacto grande social. E deixa eu voltar lá. Tá tudo bem aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui, então. Aí a gente chega na integração sensorial. Quero contar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu sei que todo mundo já conhece, está bem divulgado, as pesquisas agora falam muito sobre o impacto da IS, né, em outros diagnósticos, a gente sabe, o TEA principalmente, né? Mas a integração sensorial, ela nasce ali com Aires, né? Em 1950, quando começaram os estudos ali do olhar para o comportamento. E ela já começou a entender que tinha que interpretar as informações sensoriais. Ela entendeu como teórica e com a caminhada dela mesmo como teórica, no desenvolvimento do indivíduo, ela entendeu que o comportamento vai um pouco além, né? Tem bases ali neurológicas, tem bases ali proprioceptivas, enfim. Então, ele nasce lá dos estudos da Aires, né? Da Aires, e vem desenvolvendo e cada vez mais é uma teoria que traz evidência científica, né? A gente agora sabe dos impactos no TEA, já legitimou a integração sensorial, também sabe-se de pesquisa, um pouco menos, mas com T21, mas é menos, é bem menos, eu acho que a gente podia começar a estudar sobre isso, né, e publicar, mas em 90 chega a DUN, né, que traz aí para a gente o protocolo, que é um protocolo. Então, é muito bonito olhar essa avaliação. Por que eu estou falando sobre ela? Porque ela é uma avaliação de observação familiar, escolar e terapêutico. Então, para entender sobre o perfil sensorial da pessoa com T21, é um coletivo, são 3 olhares, né? E são 3 espaços diferentes, porque o sensorial está completamente ligado ao ambiente. Então, como que essa criança responde aos estímulos na escola, que perfil ela apresenta, né? Nos lugares, quais são as respostas que ela dá para os estímulos que recebe. E aí, a partir desse protocolo, a gente entende o sujeito a partir do perfil sensorial, que é muito interessante de estudar também, porque você começa a perceber como aquela criança funciona, como ela vai responder, como você pode colaborar, ou a família pode colaborar, até que ela tenha maturidade suficiente para se autorregular, né? Então, são 4 perfis, né, observadores, esquivo, sensível e explorador. Então, a criança observadora, ela é aquela que tem um limiar muito alto, né? Então, ela tem uma tendência a ser mais passiva, não responder tanto aos estímulos, o alerta mais baixo, que é um pouco onde moram as nossas crianças, né? Ou as nossas pessoas com T21, porque o tônus aí traz essa qualidade, né? De precisar estar de ativar alerta, né? O alerta fica baixinho ali, o limiar fica baixo. Então, para ativar tem que ter voz, a sessão de TO tem que ser dinâmica. Eu, por exemplo, falo muito, bato muita palma e mudo de atividade para que esse alerta suba e eu vou medindo. Quando chega onde eu quero, eu vou para as tarefas com exigência, né? Cognitiva, vejo como está a resposta, vou para o discurso, faço perguntas para sentir como que está a resposta, como que ele se está regulado, né? Na questão sensorial. O esquivo, que é aquele que tende a fugir, né? Então, ele foge mesmo, é aquele que corre, que não põe o pé na areia, que não põe moletom, que não quer escovar dente, que não quer abraço, que não quer beijo, que não quer comer, que chega nos lugares, traz até uma questão um pouco de ansiedade, porque tem que ter muito controle sobre as coisas. Então, ele quer controlar tudo para que ele possa
para que ele não sofra com as questões sensoriais, né? Tem o sensível, né, que é aquele que tem uma sensibilidade, então tudo é muito intenso e chega a machucar, né? São crianças que sofrem bastante também com... Então, põe a mãozinha no ouvido, quer ir embora, não entra em lugares com muita luz, por exemplo, é uma característica também. E tem um explorador, que é aquele que fica muito perto do que a gente, às vezes, fala, será que é uma hiperatividade, né? Será que ele tem uma hiperatividade? Ele chega na sala, ele anda em círculos, explorando tudo, né? Ele vai do vestibular para a propriocepção, para o tátil, e ele vai para os balanços, e ele quer girar, né? Ele quer girar, porque é o que dá o prazer nele. É o que ele consegue regular. Então, e ele quer estar sempre mais ativo, mais ativo, mais ativo. Então, o explorador é muito interessante clinicamente, porque algumas crianças com T21 têm muito essa característica, ali com 3 aninhos, aí ele entra na sala, ele anda, aí você fala, vamos fazer uma tarefa, ele está sempre andando, e essa criança que circula mesmo, como se circular, fica buscando, né? Ou aquele que busca um tipo de tato também, por exemplo, a propriocepção em vestibular, né? Que é esse movimento. Então, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Aí você fica, é uma estereotipia, né? Ou ele está ali perdido numa questão sensorial. E até que ponto esse movimento é interessante para essa criança? Eu permito, né? Até onde eu vou com essa permissão? Que impacto isso gera na função dessa criança? E que base é essa? O que ele está buscando? A estereotipia é uma coisa muito interessante de olhar, porque o T21 apresenta bastante, muitas pessoas com T21 têm busca, né, sensorial, muito parecida com a estereotipia, muitos têm estereotipia, desde o bruxismo aqui, né, que são os movimentos que desgastam os dentes, até movimentos de corpo mesmo, os flappings, né, eles têm também. E por que apresenta isso, né? Porque tem uma desordem. A estereotipia é uma tentativa de regulação, né? Mas pode ser também onde a criança perde o time da tarefa. Porque se ela fica demais na estereotipia, ela ela perde o fio, né? Então, entender. E isso é uma tarefa muito bonita com os pais, né? Olha, meu filho está fazendo esse movimento em casa. Então, o que é a orientação? Quanto tempo ele fica? Você chama, depois de um tempo ele volta? Ele faz esse movimento e volta para o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo que desencadeou isso? Então, é muito comum, por exemplo, estava assistindo televisão, e aí ele levanta e dá uma movimentada, né? Dá uma voltinha, ou começa a apresentar um humor alterado. Muito comum também. As telas, né? As telas que a gente vem olhando aí há muito tempo. A tela é um boom sensorial, né? Então, é muito comum a criança apresentar, após um tempo de tela, uma desordem sensorial, se ele já tem uma base aí não trabalhada, né? Então, crianças que apresentam mau humor, que apresentam irritabilidade, ou que apresentam muita agitação motora após um tempo de tela, porque dá esse boom, né? Então, eu recebi muito input visual, muito, e auditivo, e meu corpo estava paradinho. Então, eu vou e tento recuperar isso. Então, trazer os pais, né? Eu sempre converso muito com as famílias e peço para que as famílias observem. Então, eu entendo que o trabalho de integração sensorial é muito baseado na observação mesmo, né? De todos, da rede, escola, família e terapeuta. Não adianta só ir para a clínica e fazer a base e não olhar para os outros lugares onde essa criança frequenta. Visitar os lugares é interessante também, né? Porque traz aí todo... Então, como que é o trabalho da IES, a sala da IES? Que eu quero falar um pouquinho dos balanços, né? Claro que todo mundo aqui conhece já, né? Mas eu gosto de falar porque as mães que não têm a oportunidade, né, de conversar, e as mães que estão chegando, ou os terapeutas, né, que não conhecem, eles acham que é uma sala muito gostosa, né? Então, as TOs têm essa fama. Sala de TO, todo mundo quer ir, todo mundo quer ir. E existe alguns lugares que os terapeutas
É muito comum a mãe perguntar, posso pôr um balanço em casa, né? Posso pôr um balanço em casa? O balanço, claro, ele é um regulador, ele é um objeto usado em pracinhas, as mães têm rede, né? Algumas mães, a gente às vezes orienta o cantinho sensorial em casa, é fundamental, né? Que tenha lá um espaço para regulação, algo com propriocepção, que possa balançar, então. Mas, quando a gente aciona os balanços, e dependendo da força, do movimento, dependendo do que do que a criança está fazendo lá, a gente está mexendo dentro do cérebro dessa criança, né? Então, eu já vi crianças vomitarem, já vi crianças apresentarem sintomas 2, 3 dias, por 2, 3 dias. Já vi crianças se desregularem mesmo, seriamente. Então, é muito importante que a TO acompanhe, que a TO saiba, né, e que participe das orientações. Por exemplo, é muito comum, às vezes, um terapeuta orienta, vai lá e coloca uma rede, né? Mas o perigo que é isso, no sentido desse cérebro mesmo, né? Então, quando a gente está ali no balanço, quando a gente está trazendo esse sistema vestibular, atuando no sistema vestibular, a gente traz tato e a gente traz propriocepção. E essa tríade vai ensinar meu cérebro a regular e organizar toda a minha base sensorial. Então, é essa base. O raciocínio clínico parte desses 3 sistemas, que são os sistemas lá da nossa pirâmide, por isso que eu gosto muito dela. Ele parte daqui. E aí a gente vai ajustando toda a percepção do que vem, né? Sensorialmente. Deixa eu pegar aqui agora. Aí, já foi meia hora, eu sei, desculpa. Andréia, querida, só dando um alerta, né? Assim, já são 8 horas, é o tempo que a gente mais ou menos programa, né? Então, só para você estar ciente aí, já tem uma pergunta, 2 observações, acho que aí depois a gente abre um pouquinho, né? Para não perder esse momento também. Tá, só vou trazer assim, né, que a gente entende os tipos de transtorno, que é interessante, né, olhar modulação, discriminação e motor de base sensorial, né? Você quer que mude o slide? Você quer que mude? No 5. Não, Wagner, né, se você quiser, porque acho que tem uma foto, né? A Jaqueline está perguntando como seria o cantinho sensorial. Ah, em casa, né, Jaqueline? Jaqueline, ó, eu já usei várias coisas. As mães já compram o jump, esse, né, com cuidado. Claro, depende da criança, da sua avaliação. Mas eu já usei colchão inflável, tapete. Falo para as mães, vai no setor de tapete nos mercados, olha lá a textura, espalha pelo chão, né? Traz brinquedos táteis, né, com texturas, diversas texturas. Tem criança que você pode enriquecer ele de várias formas e pode também mudar, né, o estímulo nesse lugar. Mas o que é interessante no cantinho sensorial em casa? Você entender o perfil da criança, né? Então, por exemplo, eu tenho uma criança que é muito exploradora e faz muita busca sensorial, muito. Então, ele fica correndo e se batendo contra a parede, por exemplo, né? Eu tenho um caso que faz esse movimento, ele corre e se joga na parede, corre e se joga na parede. Então, a propriocepção. Então, com essa mãe, o que eu trabalhei? O cuidado aí no quarto, né? Ela tinha um colchão inflável, então ela colocou esse colchão, porque, né? A gente sabe da importância aí desse ajuste da propriocepção, de que ele possa pular, de que ele possa sentir essa desorganização ali do corpo e para ir se ajustando. E eu uso rede, às vezes, peço para as mães, porque o movimento linear, ele sempre organiza, né? Então, ele é sempre interessante. Então, eu falo, olha, põe uma rede. Eu indico também as roupas sensoriais, bastante, do Panda. Às vezes, encomendo dos Estados Unidos. Lá tem muitos modelos interessantes também. É incrível a roupa sensorial. É incrível o que a roupa faz. Eu experimentei. E é muito bom mesmo. Acho que os adultos deveriam dá uma sensação muito boa, um controle do corpo, uma propriocepção, você fica com uma consciência corporal gigante. Já usei roupinha sensorial para desfraude, também foi muito interessante. As crianças que experimentaram, então, por exemplo, para a escola, eu indico roupinha sensorial.
E o elastiquinho nas carteiras, né? Indico mordedor bastante. Uma criança agora que eu tenho com 2 aninhos, com muita busca oral, né? Um buscador bem oral, explorador oral, entrou com mordedor sensorial e tá super bonitinho, tá conseguindo regular, tá diminuindo a busca. Então, é importante a indicação do cantinho sensorial em casa, que você tenha clareza do perfil da criança e do que ela precisa ensinar a mãe, né? Então, que hora que a mãe... Porque a criança vai usar sempre que precisa, as crianças buscam mesmo, a gente sabe disso. Quem atende na integração sensorial, a criança entra, ela vai direto, né? Para aquilo que ela precisa, né? O balanço que ela precisa, ou a tarefa. Mas é muito importante a mãe saber usar, o tempo que ela vai usar também, né? Mas, então, a tarefa, acho que a grande tarefa do terapeuta é ter uma comunicação muito aberta com essa mãe e ouvir muito essa mãe, né? Ouvir muito essa mãe. Então, mas uso vários recursos. Então, gosto muito de tapete, gosto muito de tipos de pano, gosto muito de almofada pesada, as mães compram, fazem. O coletinho, quando precisa também de peso, caneleira, já indiquei também. Então, semente, né? Com a mãe junto, claro, né? Algumas brincadeiras com massinha. A gente pode pensar nesses todos. Outra pergunta da Jaqueline aqui, Andréia, posso falar? A Jaqueline é TO? Será que é? A criança... Oi? Será que ela é TO? Não sei. Tá. A criança já é desfraldada, tem 6 anos de idade, mas começou a ter escapes de xixi às vezes. De acordo com o que a senhora está falando, pode estar relacionado à parte sensorial? Quais dicas poderia nos dar para ajudar? Onde moramos não tem TO. Acho que ela é uma... Ó, deixa eu ver se ela respondeu aqui. Sou psicopedagoga de formação. Sou mãe de uma criança com síndrome de Down. A Jaqueline. Quero ajudar sim, Prazer, Jaqueline. Jaqueline, né? Porque pega nosso sistema de propriocepção, né? A musculatura. Então, o que a gente tem que investigar? Se ele desfraldou, ele desfraldou por treino ou estava com prontidão? Porque tem uma diferença, né? O treino, ele vai de hora em hora, enfim. E a prontidão é quando ele realmente tem um controle esfincteriano e consegue perceber esse corpo, que são os sistemas lá, né? Que eu falei. O sistema tátil, o vestibular e o somato. E aí, então, você tem que investigar se ele teve perda muscular, né? Como é que está o tônus dele? Se ele está pulando, então a base motriz para o desfraude é pular com os 2 pés, subir a escada trocando os pés. Então, se a criança está dando conta disso, se ela está dando conta, é possível que a musculatura está legalzinha, sabe? Porque a musculatura pélvica, ela acorda com impacto. E aí, olhar um pouquinho o sensorial, ele possivelmente está realmente com uma questão sensorial. Ele não está percebendo esse corpo. E ele não deve estar percebendo o corpo porque desajustou lá por conta do tônus, alguma coisa aconteceu aí. Ou o reflexo lá, que já devia estar no estado de maturação, por algum motivo desencadeou aí um reflexo retido. E é bom investigar também, porque quando vem com demanda de escape, eu investigo quantidade de água e de xixi. É muito comum as crianças irem para a escola e não beberem água. E aí chegam em casa mortas de sede, bebem muita água, e aí não, sabe assim, é muito xixi, aí isso desorganiza essa percepção do corpo, né? E se já tem uma questão sensorial ali, isso piora. Então, 3 coisas. Infecção urinária, descarta isso, vai ao médico. Vai no pediatra, fala, por favor, veja se tem uma infecção urinária, está tudo bem com o canal urinário. Segunda coisa, observa como que está essa musculatura, como que ele está se movimentando, se você percebe que ele está escorregando muito da cadeira, se ele está com o pescocinho muito caído, como é que está esse corpo, esse ombro, né? A postura para a tarefa. Porque vai sinalizar para a gente aí se tem força muscular ou não. Como que está essa percepção do corpo, se ele está conseguindo se movimentar, se ele está batendo muito nas coisas, se ele está derrubando muitas coisas, se ele está muito cansado. Isso altera a percepção do corpo.
E aí os reflexos, eu posso depois mandar para ela, se ela quiser deixar o contato, o exercício ela faz com ele e eu olho, é possível. Mas é interessante também olhar essas questões. Se ela quiser, ela pode pegar meu contato. E eu posso ajudar ela nessa caminhada, porque eu sei, a gente está com poucas TOs. E se não tem TO, como é que fica, né? A base. Eu colaboro com ela. Pode falar para ela que sim. Tem mais perguntas? Gente, eu falo demais, desculpa. Tem mais perguntas? Não, não tem mais pergunta. Tem a Jaqueline aqui dando o retorno, né, do que você foi falando, que não é sempre o escape, que já descartada a infecção, gosta de pular, correr, que vai investigar a postura na escola e não bate em nada. Foi respondendo. Aí eu peguei, tá aqui o telefone dela, vou anotar e depois eu passo para você. Bom, eu acho que todo mundo já assinou a lista, por favor, pessoal. Eu acho, André, que é isso. Não sei se você quer arrematar, acabei entrando nas. Agradeço, fiquei um pouquinho nervosa no começo, me desculpe. Imagina. Tecnologia é muito difícil para mim. Eu sou da velha cabelo branco. Né? Assim, você fica... Então, desculpa, tá bom? Mas fiz com muito. Espero de verdade ter colaborado. Vem da experiência clínica mesmo, vem da vivência. Espero que tenha colaborado. Estou super à disposição. Se alguém quiser conversar comigo, me manda mensagem. Colaboro com as pessoas que moram longe também. E espero ter ajudado. Imagina, com certeza, né? Eu acho que é um tema muito importante, que faz a gente pensar em muita coisa, né? No processo de muitas pessoas e de muitas indas e vindas nessa questão sensorial, nessa questão de vida prática, que já está lá com 15, com coisas que já tinha adquirido, mas aí começa de novo, mas aí, né, eu acho que assim, a hora que você traz que é o tempo todo revisitar essa base, né, sensorial, é fundamental para o resto da vida, para a constância da vida, na verdade, né, para ir junto, né, com o desenvolvimento. E já engato aqui, para dando um spoiler, que a Andréia, pessoal, vai estar com a gente no mês que vem também. A gente fez um combo, né, Andréia? E aí, o mês que vem, ela vem trazendo questões sensoriais, mas mais focado na vida adulta. Então, não percam, eu vou divulgar melhor, mas a gente vai divulgar melhor mais perto. E também dizer que isso vai estar gravado, falar de novo que está gravado, vai estar gravado a semana que vem no canal da Fundação Síndrome de Down do YouTube. Então, falem para as pessoas, certamente todo mundo pensou em muita gente que poderia ter escutado, foi muito bom, foi muito tranquilo, muito profundo, muito importante. Obrigada, Andréia. E assim, olha, muita gente agradecendo. Daniela, gostei muito de conhecer seu trabalho, vejo muita relação com os estudos da dança. Daniela Nascimento. Ah, que bonito, é verdade, né? Denise, muito legal, obrigado. Márcia, que é o link de presença, conseguiu, Márcia? Andressa, muito obrigada por compartilhar conhecimentos. Wagner, você põe o link aqui de novo, por favor? Eu achei que eu tivesse colocado. Marina Minucci, foi ótimo, muito obrigada. Todo mundo agradecendo, assim, aqui, o link foi de novo, gente, quem precisar. Querem que eu aprofunde em alguma coisa, porque é grande, né? É muito grande. Eu tentei, eu sei que passei o tempo, mas se quiserem especificamente, né? Vamos olhar, sei lá, para o desfraude, ou vamos olhar, sabe, assim, a gente também consegue colocar uma lupinha. Claro, claro. Estou à disposição, se você precisar. Tem muita coisa aqui que eu fui anotando e dá muitos temas mesmo. E as pessoas podem entrar em contato, com a fundação, se quer dar palpite, quer dar sugestão, a gente está aberto também para isso. E eu posso cometer algum erro, né? Me corrijam também. A gente anos, né, Maria? André, querida, obrigada, viu? Muito obrigada. Tá bom, obrigada. Um beijo. Obrigada. Gratidão, muita gratidão. Obrigada.